Vamos lá, o humanismo em Portugal. O humanismo lá em Portugal vai dar início quando o Fernão Lopes, que é o pai da prosa portuguesa e um dos maiores cronistas daquela época, vai ser nomeado guarda-mor da Torre do Tombo, em 1418. Só que existe outra versão para o início do humanismo, que é quando esse mesmo Fernão Lopes, certo? Ele vai tomar conta da Biblioteca Nacional de Portugal. Então existem duas versões para o início do humanismo. O mesmo Fernão Lopes é nomeado guardador-mor da Torre do Tombo, ou quando ele é nomeado a ser o guardador da Biblioteca Nacional. É isso. Vamos lá, Fernão Lopes, né? Assim, um dos nomes importantes para a prosa portuguesa e para a literatura. Ele as as obras dele não têm um cunho tão literário, apesar de ter, mas ele foca mais na questão histórica. Os levantamentos da história de Portugal, foi ele que fez a pesquisa, foi ele que preparou os relatos, né, da história portuguesa, tá bom? Ele tem uma narração, o grande diferencial de Fernão Lopes para ele ser nomeado, né, o, o cronista oficial da realeza é a sua narração ágil, a dinâmica com que ele visualiza os acontecimentos. Portou-se como um historiador na medida em que preocupava-se, né, com a autenticidade das informações que escrevia, usando os arquivos do Estado para comprovar ou desmentir memórias e tradições. Então ele tinha esse rigor, né, para poder fazer as suas crônicas. E diferente dos cronistas medievais, né, ele registra um amplo panorama da sociedade portuguesa do século XIV e no século XV. As suas obras são essas aqui: Crônicas del Rei Dom João, Crônicas del Rei Dom Fernando e Crônicas del Rei Dom Pedro. Então, o conjunto de suas crônicas, né, dá-nos uma galeria de caracteres vigorosos, uns, outros indecisos, mas todos humanos, sagazmente observados e, por vezes, desmontados na sua estrutura psicológica. Então ele faz um trabalho de crônica, né? Quando ele relata alguns dos acontecimentos que acontecem no meio da realeza, ele faz uma análise até psicológica dos personagens ou então das pessoas com quem ele está descrevendo o momento ou aquela situação histórica. Seu interesse vai além dos caracteres individuais, vibra com a coletividade na variedade e vivacidade dos aspectos. A gente também tem Garcia de Rezende, né, que foi um poeta palaciano, ao lado de Castelo Branco, João Ruz de Castelo Branco. Ele, né, por ser poeta, ele ainda fez um compilado, ou seja, ele reuniu várias composições, várias cantigas daquela época em 1516. E o nome disso daí vai ser o Cancioneiro Geral, essa compilação de poesia, né, produzida na época. E o livro, né, o livro foi impresso, contém 880 composições e 286 poetas, dentre eles
o próprio Garcia Rezende e o Castelo Branco, escrito em espanhol e em português, já revelando a influência erudita, tá bom? Que tem de diferente dos cancioneiros do trovadorismo. A medida usada nesses poemas, que a partir do humanismo, vai ser uma medida diferente de versos. No trovadorismo, eles preferiam, né? Eles tinham a preferência de usar redondilhas maiores ou redondilhas menores. As redondilhas menores são versos que contêm 5 sílabas, as maiores que têm 7. Aqui, com a influência dos italianos, vai se usar uma medida nova para cada verso. E a gente vai ver isso agora. Vê, reuniu apenas a produção poética da corte, certo? Por isso que o nome é poesia palaciana. As populares, tão valorizadas no trovadorismo, foram o quê? Abandonadas, tá? A maior parte das composições destinadas aos serões do passo, ou seja, aquelas festas, né? Que tinha um declamador para poder declamar nos palácios e tudo mais. Era esse tipo de poesia. A poesia agora, nesse momento, né? Como a gente tinha no trovadorismo, era uma poesia musical, era junto com música. Já que ela é separada da música, tá? Deixa de ser destinada ao canto, né? E passa a ser declamada ou apenas lida individualmente. Então, existe essa diferença para a gente se ligar, tá bom? A poesia do trovadorismo e a poesia no humanismo. Existe uma cisão aí entre a poesia voltada para a música e a poesia já separada, a poesia voltada para a declamação. A separação enriquece a qualidade da poesia, né? Que passa por um amadurecimento formal, preste atenção nisso. A linguagem ganha musicalidade através do uso de quê? Metrificação. Redondilha maior, por exemplo, é um tipo de métrica, que é o quê? A metrificação é quando o poeta, na sua composição, começa a contar o número de sílabas que vai ser colocado no verso. Vai ter as rimas, vai ter a literação, que é a repetição de som de consoante, e a assonância, que é o som de vogal. Isso é um dos recursos, né, que é usado na poesia. Pronto, aqui a gente tem um exemplo de uma poesia palaciana ainda nos moldes do trovadorismo. Ela está em redondilha maior. Todos os versos aqui, ó, se a gente for contar, todos eles estão com 7 sílabas, tá bom? 7 sílabas. Por exemplo, esse aqui, ó. Senhora, partem tão tristes, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Então, vê aqui, ó. Senhora, a gente tem 3 sílabas, 3, né? Partem, mais duas. Então, 3 com 2, 5. Tão, 6, tristes. 7, 8. Só que é aqui o seguinte: no final de cada verso, a gente conta até a última sílaba forte. Então, na palavra tristes, que é a sílaba mais forte? Tris, né? Então, a gente exclui esse T's aqui, ó, e conta as outras. Então, a gente tem o quê? 7 sílabas. Algumas modalidades do cancioneiro geral, vê. A gente tem o vilancete, certo? Que é um mote de 2 versos ou 3 versos, mais a glosa, um ou mais estrofes com 7 versos, tá? Então, mote, que é a primeira parte da poesia, a primeira estrofe,
contendo 2 ou 3 versos, e a glosa, que vai ser o quê? Vai ter um ou mais estrofes com 7 versos, pelo menos, tá? A gente tem a cantiga, que é o quê? O mote com 4 ou 5 versos, tá? Primeira estrofe com 4 ou 5 versos, mas a glosa é de o quê? De 8 a 10 versos, tá bom? E por mais que tenha caído em desuso, a trova ainda vai estar presente ainda nesse momento, certo? Apesar de outros tipos de textos surgirem, mas a trova ainda vai estar, ainda está perto, ainda está presente, tá bom? Trova aqui. Pronto. Aí a gente chega no Gil Vicente, que é o que? Ele é considerado um grande teatrólogo no, em Portugal, tá? Ele inicia a sua atividade, né, em teatral em 1502, né? Colaborou com o Cancioneiro Geral e fez inúmeras peças teatrais, tá bom? De cunho popular, satírico, entendeu? Vamos ver aqui. O teatro de Gil Vicente ou teatro vicentino é popular em sua origem, linguagem e personagem, ou seja, os seus personagens, a sua linguagem, são todos tipos comuns em Portugal, tá bom? É satírico, tá? Na medida em que critica a sociedade medieval por meio da comédia para corrigir o povo, tá? E é rudimentar, visto que Gil Vicente valoriza apenas a ação, certo? Negligenciando o tempo e o espaço. O cenário normalmente era improvisado, até não existia uma grande produção para poder, mas pelo menos em conteúdo, né? Em substância, Gil Vicente era muito forte. Os personagens, né? Tem os típicos, os personagens típicos que eram estereótipos da própria sociedade, né? E aí tinha o fidalgo, tinha o sapateiro, tinha o juiz, certo? Tipos comuns na sociedade. Tinha os personagens também alegóricos, tá? Que eram elementos universais, como se fosse o anjo, o demônio, tá? A igreja em si. As peças, né? As peças tinha as narrativas, né? Que era com enredo linear. A mais famosa dela é o Velho da Horta. A gente tem as alegóricas, as peças alegóricas. E as cenas são justapostas, que é como exemplo, né? Também muito famosa a obra dele, que é o Alto da Barca do Inferno, tá? A combinação real do fantástico, que por vezes se articulam em um contraste como no Alto da Feira, e em outros casos simplesmente se misturam com um triunfo do inverno. É a expressão mais completa do teatro vicentino, tá? Então a gente tem os tipos das peças, né? A tipologia das peças. A gente tem os autos pastoris, tá? Autos de moralidade que foi citado acima, que é o Alto da Barca do Ferro. A gente tem os milagres, né? Aí também tem a influência do teatro espanhol, de Juan Ensina, Torres de Navarro e o outro teatrólogo da Espanha, que é Torres de Navarro, tá bom? Esse é um resumo bem simples mesmo de Gil Vicente, tá? Vamos lá. A linguagem mista em português, castelhano, latim e saiaguês. A poética, né? Os versos são redondidos ainda. O, e
a linguagem também é popular, né? Simples e até com uso de palavrões, tá bom? Se a gente for pegar o Alto da Barca do Inferno mesmo, a gente vê isso assim, de maneira comum, tá? A gente tem algumas peças dele aqui. O Alto da Visitação. Foi aqui, nesse Alto da Visitação, que Gil Vicente começou a sua carreira. Que ele preparou um número para a rainha que da época que estava tendo seu filho, né? O futuro rei. E ele fez essa peça. Não me recordo qual era o primeiro nome dela, mas depois eu falo para vocês. É, as pessoas da corte gostaram tanto que pediram para que ele realizasse de novo esse número em uma festa que ia ser dada. Ele aproveitou esse momento para repetir, né, o, o número que ele fez e a partir daí ele colocou mais dois números e ele começou a ficar famoso, certo? Por suas encenações e por sua própria produção, mudando então o nome nesse momento da segunda apresentação para o Alto da Visitação. E a partir daí ele começou a produzir mais. Então a gente tem o Alto da Barca do Inferno, que é um alto de moralidade, tá? A gente tem a farsa de Inês Pereira. A gente tem o Alto da Índia, o Alto da Lusitânia, o Velho da Horta. Aqui só são alguns, tá? E aqui, por fim, acabou.